Olá a todos, eu já estou aqui com o Dr. Vítor Raposo, a quem agradeço já e faço isto a todos, ter aceito o convite. Vamos estar aqui a falar sobre uma tentativa de conciliar uma ideologia libertária com um sistema de crença que é o cristianismo, um sistema religioso. Que era aqui uma empreitada que se calhar dava para bem mais que uma hora ou duas, mas nós vamos tentar falar aqui de pontos em comum, porque é uma junção que eu tenho visto a ser feita e o Vítor Raposo a fazer durante há alguns tempos nas suas redes sociais. Achei interessante trazer aqui para o podcast e vamos tentar perceber basicamente como é que estes dois sistemas se conjugam, onde é que há pontos em comum e onde é que há tensões. Eu se calhar ia começar a perguntar ao Vítor como é que ele chegou a esta junção e depois se calhar partíamos daí se foi algo baseado na sua vivência pessoal ou se foi algo que veio se calhar de um ponto de vista mais abstrato ou teórico. Poderia ser um ponto interessante para começar. Ok. Antes de me ouvir a todos os que ouvir, que é o João, para falar deste tema. O tema é nada fácil. Obrigado. Respondendo à tua pergunta, eu tive uma educação cristã desde muito novo, não católica, mas cristã. Eu descobri o libertarianismo já adulto, sei lá, para aí à volta de 6, 7 anos. Pronto, e depois desde então a minha questão é tentar conciliar as duas. Não é converter, nem pregar, nem converter ninguém ao cristianismo. Ou seja, há muitos libertários que são ateus, e a ideia aqui não é essa. A ideia aqui é e os libertários que são ateus eu acho que estariam melhor equipados se fossem cristãos, mas na realidade o que eu tenho percebido pelo que eu percebo do cristianismo é que os cristãos encontram no libertarianismo a melhor filosofia mais compatível que existe com o cristianismo. E são esses mitos que eu vou tentar hoje desconstruir aqui um bocadinho contigo, bater aqui umas bolas. Eu sei que estava um podcast de 2, 3 horas. Há temas, se calhar até dava para fazer um podcast só sobre cada tema. Portanto, mas pronto, vamos tentar ser telegráficos e seguir adiante com as questões. Isto são temas que debatem-se quase há séculos, não é? Em alguns aspectos. Isto, aliás, até é interessante saber partes de um ponto de princípio mais ligado às igrejas reformadas, não é? Ao protestantismo, porque existe um bocado essa ideia, até àquela obra histórica e clássica do Max Weber, que faz a ligação entre o protestantismo e o espírito empreendedor que sustentava, de certa forma, o capitalismo, principalmente nos países anglo-saxónicos. E, ou seja, são duas ideias que já há algum tempo se tentam conciliar, e a verdade é que, principalmente nos países de inspiração mais protestante, como a Inglaterra e os Estados Unidos, tem havido uma união quase perfeita entre um espírito cristão, se calhar mais diferente do católico na Europa do Sul, não é? E o capitalismo, apesar do capitalismo e o libertarianismo não são sempre a mesma coisa. Não é? Concordo, pronto. O que acontece é o catolicismo, e há muitos
cristãos católicos, e é mais para eles até que escrevo muitas vezes, para perceberem que, de facto, vão encontrar no libertarianismo a filosofia política para as suas crenças. O que acontece, muitas vezes, alguns papas e alguns padres metem-se a falar de assuntos que não são propriamente os assuntos, não dominam. Eles não percebem nada de economia. Aliás, a economia que é onde está o libertarianismo. Ou seja, o libertarianismo só tem um propósito, é só responder qual é o papel do Estado. Não há moral, não há nenhuma. Aliás, a única moral que existe aqui, estamos a falar de vida, propriedade e liberdade. Pronto, isto encerra algum tipo de moral, mas é só essa. O libertarianismo não se propõe a responder às grandes questões que os cristãos se propõem a responder. Não é nada disso. Ou seja, por isso é que eu não vejo aqui grande incompatibilidade entre esta filosofia e a filosofia e a religião cristã. Agora, há muitas, e tu se calhar também já viste, muitas pessoas que dizem que Jesus foi o primeiro socialista. Da mesma forma que se calhar se o reino dos céus fosse gerido como um ministério qualquer. E eu acho que neste caso confunde-se um bocado a liberdade com boletins de voto e moralidade com impostos. E é um bocado aqui estes factos e estas tretas que eu tento desconstruir. Há um ponto de base que eu acho que os dois se colam, que é o PNA, neste caso no libertarianismo, que é o princípio de não agressão, em que se encontra refletido na Bíblia. O não faças aos outros o que não queres que te façam a ti é libertarianismo puro. Ou seja, ao bom senso, uma das duas. mas o que o Estado faz, o papel do Estado, na realidade, o que o Estado socialista, o Estado coletivista que nós temos, proíbe, ou seja, é exatamente o contrário. É um Estado de proibição, não permite que lhe façam a ele, portanto, e se exerça a liberdade do indivíduo. Portanto, não vai ao encontro deste princípio. Depois há outro princípio que eu acho que também se espalha muito bem, que é Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Assim, eu posso estar aqui a citar os versículos da Bíblia, mas... Não há problema nenhum. Acho que pronto, as pessoas sabem do que é que eu estou a falar. Já parece o outro, mas sabem. E se Deus nos deu dignidade e livre-arbítrio, quem é o Estado para nos tratar como crianças e dizer o que é que podemos ou não podemos fazer? Este livre-arbítrio que Deus nos deu, na realidade, deu-nos livre-arbítrio para nós até nos prejudicarmos a nós próprios. E agora vai ser o nanny state, o Estado, que nos vai dizer que se Deus nos deu esta liberdade, se nos deu este livre-arbítrio, vai ser o Estado que nos vai dizer se podemos pecar ou não pecar. Quem é que é o governo para decidir por nós? E estas perguntas que a Bíblia traz logo a terreiro, assim, esta é a base. Eu acho que é uma grande ligação entre o libertarianismo e o cristianismo, que é a ligação entre o PNA e a lei natural, que são a base, são a fundação. Isto para manter já aqui um conceito, o que é a base entre uma coisa e outra, e onde é que eu encontro aqui paralelismos. Depois há outra, podemos ir para outra questão, que é o Estado, que basicamente é um ídolo falso, que quando as pessoas não têm... Por exemplo, o diabo, quando tentou Jesus, ofereceu-lhe todo o poder e da terra e tudo mais. Ou seja, se é o diabo que pode oferecer isso, é ele que tem poder sobre isso, não é Deus. Neste caso, se o diabo tivesse um escritório, seria no departamento qualquer do Estado. Costumo dizer esta questão, porque é um bocado isso. Depois há várias passagens bíblicas que também nos falam sobre o Estado. Uma muito conhecida é a Torre de Babel, que é um grande projeto que tentou chegar do Estado, tentou chegar ao céu, ou seja, num grande mega governo, um líder que queria chegar ao céu, e um final, como todos conhecemos, catastrófico.
Também há uma passagem em Samuel em que o povo pede um rei, Deus avisa que vai correr mal, e o que é que acontece? Corre mal. Ou seja, Jesus não tentou, a Bíblia não tentou legislar a moralidade através de qualquer império de todas as suas passagens bíblicas, mas hoje em dia nós temos muitos cristãos e conservadores e que votam em certos partidos e fazem parte, militam aí em partidos mais conservadores, CDS, Chega, o que for, CDS, pronto, já não sei se pode dizer que é um partido, mas isso é outro tema, outro podcast, João. Seria um podcast tão longo. Exato. Pronto, é outra coisa. Mas pronto, isto é malta que quer governar com a Bíblia na mão e o Código Penal na outra. E eu penso que isso é que é incompatível. Totalmente incompatível. Porque há muitas dúvidas genuínas, muitas pessoas não sabem o que é o libertarianismo. E pensam que o libertarianismo vai responder a grandes perguntas. Não responde a grandes perguntas. A única preocupação é não agressão e qual é o papel do Estado. Ou seja, por exemplo, há um princípio, eu estou aqui, se calhar confundi aqui um bocado o encadeamento das ideias, mas há a Igreja, por exemplo, a Igreja Católica, tem o princípio da subsidiariedade, que é decidir tudo o mais localmente possível. Isto vai em contra ao que os libertários sempre defenderam. E sempre defendem. Portanto, eu não vejo aqui grandes tensões nas bases. Ou seja, há obviamente tensões, nós temos de trazer para aqui um tema, se calhar discutir um bocadinho mais à frente, como o aborto, e aí pode haver tensões. Pronto. Mas na realidade não há grandes tensões. Porque, por exemplo, quando nós temos um princípio como não roubarás, isto é um princípio, um pilar da propriedade privada. Também dá aval ao entendimento dos libertários sobre a propriedade privada. E há outra questão, que é a caridade não existe sem propriedade privada. Ou seja, quando tu vais e precisas de cobrar impostos para ajudar os outros, é simples. É caridade, não. É roubo, mas com melhores relações públicas. Certo, sim. Eu queria passar mais a primeira parte lá está, tentar explicar bem as relações positivas, por assim dizer, e depois podemos, na segunda parte, deixar um bocado mais para as objeções ou para as possíveis incompatibilidades, porque lá está, nós quando falamos do cristianismo, falamos essencialmente da doutrina que é plasmada na vida de Jesus Cristo, não é? Ou seja, é baseada numa pessoa que, segundo a própria doutrina, era filho de Deus. E essa pessoa, através do seu próprio exemplo em vida, deixou-nos um legado de como agir e de como pensar e de como, lá está, de como pensar sobre a nossa forma de agir. Peço desculpa aqui a repetição. E aquilo que tu defendes e outras pessoas também defendem é que esse legado é compatível, ou seja, que a missão que Jesus Cristo nos dá é uma missão que é, acima de tudo, individual e que acaba até por ser incompatível com uma ideia de um Estado protetor, um Estado ultra regulador e que, de certa forma, toma as decisões por nós, certo? Sim, nota. Se Jesus voltasse hoje, ele ia votar ou ia estar no Parlamento a virar mesas? É a minha pergunta. Se nós confiamos tanto no governo para fazer o bem, porque é que nunca vemos políticos já a viver como os santos? O cristianismo e o libertarianismo são compatíveis porque um cristão coerente tem que defender a liberdade.
Porquê? Porque as boas ideias, como os libertários dizem, e têm este chavão, que é as boas ideias não precisam de ser forçadas. Tal e qual como Jesus, a fé não precisou do Estado para se espalhar. Ele não foi dizer aos romanos, agora vocês vão, ou aos fariseus, vocês agora vão ter que forçar estas ideias pela garganta abaixo das pessoas. Não fez nada disso. As boas ideias partilharam-se de forma orgânica. A moralidade forçada não é uma virtude, é antes pelo contrário, não é? Portanto, ou seja, estes ensinamentos que Jesus nos deu, na realidade, há muitas... plasmam-se muito, por exemplo, a questão da humildade, que é um ponto que se levanta também. Eu sei que tu queres que eu faça mais aqui o que é que tem a ver, mas esta objeção, na realidade, depois é a mãe de todas as virtudes para os cristãos, a humildade. Sem humildade não há fé. É factual. Mas, por exemplo, Hayek, um dos autores que fala sobre libertarianismo também, ou sobre liberalismo clássico, diz que, na sua teoria sobre o conhecimento, que não é possível controlar e resolver tudo, bastante colocar lá a pessoa certa. Ou seja, isto está diretamente... E isso, o que é que acontece? Muitos cristãos acham que se puserem lá o gajo certo, o gajo que defende aquilo que eles defendem, está tudo bem. Só que o problema é que isso primeiro revela uma grande falta de humildade. E depois também cria aqui um constrangimento, que é quando chegar lá outra pessoa que não defende o que eles defendem, eles já não gostam do Estado. O Estado só é bom se defender aquilo que nós defendemos. Não, aqui a questão é mais profunda do que essa, julgo eu, que é tirarmos o poder ao Estado. E tudo gravitar aí à volta disso, dessa ideia central. Sim, até porque eu acho, assim, eu não sou um estudioso da Bíblia, não. E imagino que o que eu possa estar aqui a dizer no podcast, se calhar irá levantar algumas objeções por parte de pessoas que estejam a ouvir, mas eu acho que a ideia que muitas vezes passa ao ler a Bíblia e ao tentar perceber quem foi Jesus enquanto uma pessoa, desculpa, uma pessoa real, uma pessoa que tinha realmente um plano, uma ideia que estava a defender, era que havia muito pouca preocupação com a política, ou seja, a política nunca preocupou Jesus Cristo, nem nas afirmações que ele fazia, que de certa forma, de uma forma bastante ficada, iam contra o próprio status quo político-religioso à altura, não é? Porque obviamente que chocava com as ideias dos judeus, como também eram ideias que chegaram a pôr em xeque a própria existência do governo romano na Judeia, porque nem que seja só pelo simples facto de criar todo o alvoroço que criava, e depois há todas aquelas passagens a César o que é de César, a Deus o que é Deus, ou mesmo a própria concepção mas o que é realmente de César? A pergunta é essa. Ele não diz que é tudo de César. Tudo é de Deus. Dá a César o que é. Há uma passagem que é a parte em que lhe é exigido um imposto a Jesus, e ele tira uma moeda da boca de um peixe. Faz um milagre para uma passagem muito conhecida, e que, ao fazer isso, o que ele está a fazer é, como ele tem um projeto e tem uma missão para fazer, ele não quer é problemas. Pronto, por exemplo, muitos cristãos perguntam e falam sobre a questão de na Bíblia temos uma carta aos Romanos, o 13, que basicamente fala sobre o Estado e está a validar o Estado. Só que antes do 13 vem o 12. E na realidade, nessa carta aos Romanos, no 12, basicamente introduz a ideia de que não queremos ter problemas, porque nós temos uma missão muito, muito maior do que esta para cumprir. Pronto. Mas o reino não, ou seja, Jesus não se, na realidade, quando pagou esse imposto, tirou essa moeda e fez esse milagre, foi simplesmente para não ter problemas. Por isso, aqui a questão é,
Se ele pagou impostos, ele fez para não ter entraves ao seu plano. Pronto. O que já todos nós, não é? Exato. O que já nos diz muito sobre o que ele achava da coisa. Não é? Todos nós... Exatamente. Pronto. Há aqui... na realidade, o cristão sabe... os cristãos sabem e têm noção que o homem tem falhas. Ou seja, nós somos... O cristão sabe que isto é diferente do bom selvagem, do Rousseau. Ok, não é a mesma... E os libertários também sabem isso. Sabem como é egoísta, que é pecador. Pecador já é um conceito cristão, mas sabem como é egoísta e, portanto, é perigoso dar poder aos homens. Quanto mais poder tu deres... o princípio é o mesmo. Há aqui um casamento quase perfeito entre estes dois conceitos. Enquanto os cristãos sabem que o homem é caído e tem falhas e é pecador e neste caso diferente lá do bom selvagem que nasce e estava rasa e tal, não sei o que, do Rousseau, os libertários sabem que o homem é egoísta, ou seja, também, então a única forma de fazer isso é limitar-lhe a ação, não lhe dando poder para isso, não concentrar muito poder. De lá está a volta outra vez ao princípio da subsidiariedade, que o pecado original é querer ser igual a Deus, ter o poder de soberano, etc. E por isso é necessário decidir tudo o mais localmente possível. A Igreja pratica isto desde sempre, por exemplo. Sim, e há aqui uma questão que era onde eu queria chegar. Ou seja, Jesus fala muito do reino, mas é o reino dos céus, não é? Ou seja, a conceitualização. Ou seja, há aqui uma componente moral que acaba por extravasar ou acaba mesmo por atravessar a ideia de Estado a meio, a ideia de poder político a meio, no sentido em que lá está, não cabe. É uma ideia uma ideia moral muito forte, mas que cabe essencialmente a cada pessoa a seguir, ou seja, não é algo que se cumpre simplesmente se pusermos amanhã um Estado confessional que defenda tudo aquilo que está na Bíblia, mas se a população... Mas não tem... Desculpa, João, eu percebo o teu ponto, desculpa só interromper-te, que é, a questão é que é imoral fazer isso. Porquê? Porque a caridade obrigatória, por exemplo, porque nós não temos Estado, vamos dizer, o principal argumento para juntar esta massa toda, esta sociedade, e diminuir as desigualdades, aquela conversa, pronto, não preciso estar a repetir, que toda a gente conhece. E então, o que é que acontece? A caridade obrigatória do Estado é logo como um jantar de família que tu tens, és obrigado a ir, mas não queres ir. Pronto, mas tens que lá ir. Não tens escolha. Pronto. Se eu tirar 100 paus da tua carteira e der um sem-abrigo, sou ladrão ou sou um santo? É a pergunta. Então, se o governo faz isso, porque é que se chama solidariedade? Por exemplo, o bom samaritano. Ou seja, isto vai colar muito nisto que estavas a dizer. O bom samaritano ajudou porque quis. Não porque César obrigou, ou César, ou não chegou, viu aquelas pessoas todas na estrada e disse, não, agora vamos telefonar para Roma e dizer, malta, vocês têm que aumentar os impostos, que está aqui muita malta mal e nós temos que ajudar esta gente. Não fez, ele ajudou porque quis, porque a verdadeira caridade, ou seja, o verdadeiro valor moral só existe se for voluntário. Ou seja, eu por causa das minhas crenças morais, por delegar no Estado que as obriga a serem feitas, tira todo o valor à minha moralidade, todo. Não fico com zero valor. Portanto, porque é só um roubo com boas intenções. Na melhor das hipóteses, para ser bonzinho.